Boa noite a todos, amigos. Estamos aqui em mais um encontro da comunidade Transforma Latam, onde vamos falar um pouco sobre gestão 5.0, também sobre inteligência artificial e também sobre como isso pode ajudar na produtividade e também na colaboração das equipes, né? Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de participar aqui com vocês. Lembrando que essa reunião também vai estar gravada, depois vocês também podem ver depois no YouTube, vai estar lá disponível no nosso canal. E mais que isso, também queria agradecer muito o apoio de vocês na divulgação dos eventos, também na participação nas comunidades. A gente criou aquele site, né, chamado transformelatam.org. Esse ano a gente fez o lançamento do site, e a gente tem várias redes sociais também, né, WhatsApp, grupos do Telegram também, né, também no Meetup, e também no grupo do LinkedIn. Nós já chegamos a 1.000 contas, né, divididas em diferentes plataformas, mas já chegou ao número de 1.000, então muito contente pela oportunidade de interagir e de alguma forma a gente conseguir contribuir e facilitar essa discussão dentro da América Latina, né? Lembrando que são participantes de vários países da América Latina, né? Em alguns materiais a gente faz os posts em espanhol, em outros em português, assim a gente consegue atender aos participantes, né, de alguma forma contribuir com essa colaboração, essa comunicação entre os times, ok? Então, agora entrando no tema, né, a gente mais ou menos organizou aqui uma sequência de perguntas, mas fiquem à vontade para lançar perguntas também, mesmo quem está vendo depois na gravação, pode colocar nos grupos, interagir com a gente nas redes sociais, e de alguma forma a gente tenta fazer a resposta e dar vazão também aos seus comentários, tá bom? Queria comentar, assim, começando, a primeira pergunta, talvez todos vão ter, o que é gestão 5.0, né? O que isso significa, né? Esse tema ele vem sendo avançado desde aquele conceito da empresa 5.0, mas também vem da indústria, né? E a indústria foi avançando, né, das revoluções industriais, e aí se considera que está nessa quinta revolução, né, que seria essa do conhecimento, dos dados, de uma forma muito mais interativa. Então, o conceito dessa empresa 5.0, e aí, de certa forma, a gestão 5.0 se conecta com esse conceito, é de que cada vez mais a tecnologia está inserida no dia a dia das empresas. Então, a gente tem que achar formas de conectar as pessoas e a tecnologia de forma que funcione, né? A gente está hoje em dia conversando muito sobre inteligência artificial, sobre o famoso ChatGPT, né? Acho que gerou muito mais atenção nesse conceito de uma inteligência artificial generativa, como a gente fala, que ela gera conteúdo para a gente. Mas mais que isso, tem essa conversação, né? Essa facilidade de conversação, né? A empresa OpenAI criou esse conceito do ChatGPT, né? Obviamente já tinha outros estudos, já vem estudando isso há muito tempo, mas a forma como eles fizeram ficou de uma forma muito simples, né? Uma comunicação muito simples, e por isso que a gente tem um destaque maior para essas ferramentas de IA, né? A gente fala do ChatGPT, né? Agora recentemente também a Microsoft lançou outro, o Google também, então você tem bastante empresas com esse conceito, e é interessante que a mesma empresa que lançou o ChatGPT, a OpenAI, também lançou outras iniciativas, como o DALL-E2, né, que faz algo similar com imagens. Então, a ideia é você colocar pedidos ali de imagens, como se fosse uma pesquisa, e fazer combinações. Por exemplo, eu quero um ônibus num quadro de Picasso em chamas, por exemplo. Então, ele vai lá e combina essas três variáveis e cria uma imagem, né, com o estilo de Picasso, mas com outros conceitos, né? Recentemente, essa semana também saiu uma foto do Papa com uma jaqueta meio como se fosse de um rapper, também popularizou, ficou muito famosa, também notícias do Trump, né, sendo preso, ou do próprio Putin também na prisão, ou seja, de formas que são, obviamente, né, brincadeiras, né? A gente, se for pensar, isso já se fazia há muito tempo, né? Fazer caricaturas, né, brincadeiras, mas charges, né, como a gente chama, mas agora você consegue fazer isso de uma forma muito mais profissional, até mesmo de uma forma muito mais visual, né? Você pega realmente uma foto e combina isso, né? A gente sabe dos poderes aí da IA, também no conceito de desenvolver vídeos, né? Uma discussão muito ampla que foi o fake news, a gente vai até abordar um pouco isso, sobre a questão, um pouco dos riscos hoje em dia, do conceito do dia a dia nessa visão da inteligência artificial e como isso pode afetar o nosso ambiente. E também comentar um pouco sobre essas tecnologias, né? A forma como a gente consegue interagir e como consegue integrar mais ainda, né? Queria agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui no nosso evento, comentando que aqui a ideia é que seja uma conversação mesmo, então fiquem à vontade para participar, podem participar no chat com perguntas, com comentários também, com casos, com situações, com percepções diferentes. O evento tem essa dinâmica aqui da comunidade,
costuma fazer basicamente dessa forma, porque consegue também captar um pouco as percepções. Então, vou conectando com vocês aqui pelo chat também, e fiquem à vontade para ir participando e conectando. Então, ferramentas de IA, a gente estava falando um pouco sobre isso, né, a questão da gestão 5.0 também. E aí, uma outra forma, talvez, a gente ir avançando um pouco nesse conteúdo, é talvez perguntar sobre esses exemplos de ferramentas, né, de IA, de inteligência artificial. Já comentei algumas com vocês, né, o ChatGPT, da UE2, mas tem muitas outras aplicações, né? É interessante porque já se comenta, por exemplo, que a tecnologia hoje, ela consegue fazer, por exemplo, análises de câncer através de situações das pessoas, né, de que tenham, por exemplo, vários indicadores diferentes de saúde, melhor que um próprio médico. Hoje também dizem que essa inteligência artificial já consegue, por exemplo, substituir advogados, dependendo do tipo de matéria, né, de assunto de algum caso, porque eles têm uma consulta muito maior à jurisprudência, a informações sobre as leis e como ela já foi aplicada em alguns casos. Então, elas conseguem fazer uma análise muito mais ampla, com isso elas poderiam entregar uma melhor solução do que um ser humano, né? A gente tem também outro conceito que é na parte da música, né? Existem muitas músicas hoje já compostas por robôs, né, por inteligência artificial, e dizem que no futuro o nosso setlist, né, aquele setlist que você escolhe que músicas que você quer ouvir, essas músicas vão estar sendo compostas dinamicamente para cada pessoa. E mais interessante, segundo o seu estado de humor. Você imagina que o seu humor vai estar mais animado, então vai ter um setlist de músicas mais animadas, que são músicas originais, né, compostas para você. Óbvio que são combinações, mas muito similar ao que vocês já viram, já conhecem do ChatGPT e do DALL-E 2. Seria coisas, combinações, né, uma criatividade combinada de várias origens. Então, esses seriam alguns exemplos aqui para conversar. Fique à vontade para colocar mais exemplos também no chat, e assim a gente vai interagindo um pouco mais, sim? E uma outra pergunta que sempre surge é como que a gente trata essa questão da privacidade, né? A gente tem já bastante discussão nesse sentido, né? A Europa tem uma estrutura de leis muito profunda, né? É a base, talvez, para todo o mundo. Os Estados Unidos também tem desenvolvido bastante. O Brasil também, com a lei da LGPD, não sei se todos conhecem, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela teve toda uma dificuldade para ser aprovada, ela foi adiada por conta da pandemia, né? Então tem um certo impacto aí que teve, né? E também a questão da verificação, né? Que também é um assunto que depende, obviamente, dos órgãos competentes para fazer a punição, né? E também essa verificação que está sendo cumprida. Mas movimentou bastante o mercado, muitas empresas se organizaram para ter esse tipo de entrega. Isso combina, talvez, com o dia a dia do que a gente está explicando aqui, que é essa questão de como garantir que tem informação, que você consiga usar isso, mas que a privacidade das pessoas seja garantida. Isso por dois fatores. Pela questão de que as suas informações sejam usadas por, né, robôs, por redes sociais, desde que sejam autorizadas, que é sempre uma questão, né? Então, um exemplo prático aqui, por exemplo, digamos que você faz um estudo para analisar o seu genoma, por exemplo, o genoma pessoal de uma pessoa. E aí você faz essa análise e depois você se sentiria confortável se esse genoma fosse publicado na internet, ou seja, fosse amplamente, né, aberto, né, ou outros registros médicos, ou alguma outra situação. Então, sempre tem essa dificuldade. Aí tem uma análise de você poder usar de forma anônima, mas mesmo assim tem todos critérios que precisam ser considerados. Então, deixa um pouco essa questão da privacidade. E um outro ponto que eu queria destacar com vocês é a questão também de como que eu consigo controlar o mau uso das informações, né? E até mesmo a questão da origem das informações, né? Muitas vezes a gente hoje tem uma situação com a inteligência artificial porque ela busca informações em várias fontes e com isso ela consegue te dar a informação. Mas existe uma grande discussão da origem e também de como a gente consegue garantir que não existe um plágio. Por exemplo, se eu peço para o ChatGPT escrever um texto, né, fazer uma pergunta, como é que eu vou saber a origem, né? E você pode até perguntar para ele, mas muitas vezes aquele texto que ele já apresentou, ele não consegue claramente dizer a origem, como, por exemplo, a gente teria numa tese de mestrado, um doutorado, onde as pessoas fazem a referência ao autor de origem. Então, essa situação do plágio também é uma discussão muito ampla e deixo para vocês essa reflexão também. E, por último, a questão do direito autoral, né? Ou seja, do outro lado também, imagina que eu faço uma música, eu componho uma música, o ChatGPT consegue, né, ou uma outra tecnologia de inteligência artificial, consegue buscar essa informação, usa isso
e gera uma outra música, e de repente essa outra música tem um sucesso, alguma situação. Como é que eu faço para garantir que o direito autoral daquela pessoa que participou de alguma forma, ele é reconhecido? Então, são grandes discussões que hoje em dia estão na mesa, e acho que tudo isso envolve a inteligência artificial. Outro comentário que eu queria fazer sobre inteligência artificial é que as pessoas acham que tudo é muito assim complexo, né? E às vezes tem alguns conceitos, né, da inteligência artificial que às vezes se você for aplicar, é um algoritmo que ele pode aplicar sobre os dados, né, um aprendizado que ele pode fazer, aí já entra no conceito de aprendizagem profunda, né, o deep learning, que é você fazer com que ele mesmo aprenda com as próprias informações, ou seja, ele mesmo, conforme ele vai tendo interações, ele vai descobrindo mais e ele vai evoluindo, é uma parte, mas também, às vezes, coisas simples, né? Por exemplo, você criar um robô para otimizar ou automatizar um processo na empresa de vocês, também é, de alguma forma, uma inteligência, né? É um processo também de fazer isso acontecer. Então, fica várias tecnologias na mesa para vocês pensarem, ok? Agora, entrando no outro ponto que a gente quer trabalhar aqui, que é a questão de que áreas ou segmentos talvez consigam se sobressair sobre outras áreas, ou seja, consigam talvez, de alguma forma, aproveitar mais esses conceitos, né? Quando eu digo aproveitar, por um lado, é a questão da tecnologia ser mais usada, né, ser mais aplicada, mas sempre também atento à situação também dos profissionais, né? Porque a gente sabe, muitas vezes, quando tem um processo tecnológico, ele acaba substituindo outras funções, né? Isso já vem desde o, né, recentemente estava vendo um filme sobre a NASA, né, sobre o envolvimento de computadores, né, para fazer cálculos, né, em substituição a humanos, que é um exemplo prático, mas a gente sabe que várias funções foram sendo, entre aspas, abandonadas ou foram mudando ao longo do tempo, né. Antigamente tinha, por exemplo, quem dirigia uma carruagem, né, seria a pessoa responsável por isso, né, a pessoa que fazia todo o processo de colocar as ferraduras, né, nos cavalos. Então todo esse conceito é aplicado. Mais recentemente, questão de assessorista, né, as pessoas que facilitavam o dia a dia dos elevadores, depois ficou tudo automatizado e se perdeu essa função. Então a gente vê várias funções com essa expectativa. E quando a gente pensa nessas áreas, eu já até citei alguns exemplos, né, desde a área médica, por exemplo, algumas funções aí de análise, muito operacionais, né, a questão do direito também que eu dei como exemplo, mas acho que todas as funções que têm uma carga muito grande operacional. E a tendência é que essa parte mais operacional possa ser substituída. Há um exemplo prático aqui que é a gestão de projetos, né? Gestão de projetos tem várias funções que envolvem um processo operacional. Por exemplo, fazer um cronograma, né? Estamos falando de um projeto mais tradicional. Normalmente você tem que fazer aquele cronograma. Por exemplo, hoje já existem robôs que, conforme você passa os critérios de um projeto, ele consegue analisar 3.000, 5.000 projetos no mundo que tenham situações similares e faz uma análise, uma sugestão de cronograma. Óbvio que talvez não seja 100%, não é uma coisa que você não vai ter que fazer algum ajuste, mas ele te dá uma base, né, como se fosse um template, uma proposta muito interessante. Isso facilita que você possa usar e aplicar isso no seu dia a dia, né, como uma oportunidade de fazer alguns ajustes, mas ganhar tempo, né, ter uma atividade mais prática e mais rápida para fazer isso. Outro exemplo que eu ia comentar é a questão de acompanhamento de projetos. Ou seja, existem várias startups, por exemplo, que fazem acompanhamento hoje de obras através de fotos. Então, imagina que eles colocam um drone em frente da obra, o drone passa filmando, né, como se fosse fotografando o edifício, a evolução da obra, e ele consegue dar uma comparação entre o cronograma e a execução. E isso faz com que ele consiga fazer a gestão de acompanhamento da evolução da obra de forma automatizada, simplificando muito o processo, da pessoa ter que ir lá, confirmar, perguntar, né, verificar. Então, você pode otimizar várias funções. Estou dando alguns exemplos, né? A indústria, eu acho que cada vez mais, isso já é bem evidente, né? E cada vez consegue automatizar mais o processo. Eu acho que isso já fica muito claro. A questão de interação com as pessoas também, né? A gente está acostumado cada vez mais com chatbots, né? Acho que qualquer conversação hoje que você tem com os bancos, em geral, o primeiro contato é um atendimento eletrônico. Muitas vezes, dependendo do serviço, ele é rápido, até funciona, né? Tempo atrás era muito desgastante, né? Quantas vezes talvez vocês tiveram dificuldade, tiveram ali pressionar para falar com o atendente, até porque chegava, parece que estava num loop, né? Preso num processo que não conseguia sair. Mas deixa um pouco essa reflexão para vocês também sobre atendimentos básicos, né, de serviços que podem ser feitos por máquinas. Então também tem um grande exemplo. Ok? Estou aqui acompanhando as perguntas também, se quiserem fazer pelo chat ou por outro meio também. Fiquem à vontade também, se quiserem fazer considerações
ou comentários sobre esses conceitos. Eu acho que de alguma forma a gente consegue ir interagindo também e percebendo essas reflexões, né? E um outro ponto que aqui a gente surgiu de perguntas também é quais são, talvez, os principais desafios que hoje a gente vê para a inteligência artificial. Eu acho que um é a questão da adoção, que a gente está trabalhando bastante nesse conceito de como aplicar. Por exemplo, acho que um exemplo de grande desafio hoje é a educação, né? Acho que vocês já viram que tem algumas faculdades, especialmente nos Estados Unidos, mas em outros países também, que estão bloqueando o acesso ao chat GPT durante as aulas, né? Até mesmo durante a execução de exames, né? Ou provas, porque consideram que pode ser uma forma, né, da pessoa ali burlar talvez o sistema e simplesmente perguntar para o chat GPT em vez de fazer, né, a resposta, ter o embasamento ali para uma boa resposta. Então, esse é um processo que foi curioso porque a gente faz esse mesmo evento também em espanhol, a gente fez na terça-feira, né, dia 28, inclusive a gente já tem a gravação, já está disponível lá no YouTube, caso queiram ver. E uma pergunta que surgiu lá que foi interessante é a questão da educação, né? A gente falou, como é que a gente pode preparar os estudantes para irem para o mercado de trabalho, para interagir com a inteligência artificial, né, e usar isso no dia a dia de forma positiva, se no processo de aprendizado a gente bloqueia esse acesso? E eu acho que é uma reflexão interessante, né? Porque como é que eu consigo, ele não pode usar isso nos estudos, ele vai usar na empresa depois, né, no trabalho, no negócio, mas então, se ele vai usar depois, eu não deveria estar preparando ele antes? Então, também cabe essa reflexão para vocês de como que a gente consegue interagir, né? Eu sei que tem professores aqui escutando, né, e sabem dos desafios da educação, né, de fazer uma mudança da educação. Cada vez a gente tem muito mais um uso prático, né, de interação, que o aluno ele consiga contribuir ou praticar mais esses conceitos, né? A gente tem aí uma base muito grande de neurociência também por trás, né, conceitos de como que as pessoas aprendem. Inclusive tem um curso no Coursera, né, não sei se vocês conhecem, chamado Aprendendo a Aprender, né, Learn to Learn, que é bem interessante também. Ele explica bastante muitos conceitos hoje, todas as descobertas sobre a questão do cérebro, sobre a questão de memorização, né, como que as memórias funcionam, qual a melhor forma de você estudar, de aprender, e acho que isso tudo conecta também com o conceito de IA. Um ponto que a gente sempre aborda sobre quando fala de tecnologia é que a tecnologia ela tem que apoiar o dia a dia das pessoas, né? A ideia não é simplesmente substituir, porque não faz sentido. O objetivo é que ela realmente consiga agregar valor. E eu acho que um grande desafio para as pessoas é entender como que elas conseguem manter partes assim que são muito pessoais, são muito humanas, né, características muito humanas, como, por exemplo, criatividade, a questão de uma percepção diferente, uma intuição, que são coisas que para a máquina às vezes é mais difícil ela conseguir alcançar, uma empatia também, que acho que é um ponto importante, e isso são características muito humanas. Então, como vocês conseguem usar essas características, que são os diferenciais das pessoas, do ser humano, em comparação de como podem potencializar com as máquinas? Eu acho que toda mudança ela gera um pouco de susto, vamos chamar assim, né, de preocupação, mas com o tempo a gente vai conseguindo encontrar um caminho de qualquer melhor forma de uso, né? Óbvio que há sempre uma preocupação, né, se o uso vai ser positivo ou negativo, né, mas a gente não pode atacar a tecnologia por si só, né? Na verdade, acho que tem que mais direcionar os usos, né? Tem algumas preocupações, por exemplo, com o nível de decisão, né? Acho que vocês viram as discussões sobre o carro autônomo, né? Que é como é que você cria conceitos ali de tomada de decisão, às vezes mais complexos. Por exemplo, o caso mais famoso imagina que está um carro autônomo, e de repente ele identifica uma idosa, uma pessoa um pouco mais idosa, de mais idade, no meio da rua, identifica uma pessoa mais adulta e uma criança. E ele não consegue evitar um acidente com alguma dessas três pessoas. E, de alguma forma, ele tem que selecionar qual que seria, né, a situação que ele deveria buscar. Então, ele pode pensar, não, eu vou considerar o menor impacto, ou eu vou considerar qual pessoa que talvez tenha mais condições, talvez, de sobreviver ao acidente. Então, são situações, são discussões que são muito amplas, né? E existe hoje uma preocupação de como que você consegue imputar isso dentro do sistema de inteligência artificial. Outro exemplo também que é muito crítico, hoje se discute muito, a questão de preconceito aplicado por essas ferramentas, porque como ela usa de base muitos textos atuais e até mesmo textos do passado, ele considera, às vezes, se o texto tinha um preconceito embutido,
ele também vai considerar isso na tomada de decisão, ou seja, então existe um risco. Muitas ferramentas, o próprio ChatGPT tem esses avisos como uma preocupação, porque por mais que você tente aplicar critérios, né, para evitar um preconceito, às vezes podem ser muito sutis e não fique tão evidente. Então, hoje é uma preocupação também essa questão do preconceito, tá bom? Estou aqui abrindo também, mas se tiver alguma pergunta, algum ponto, algum comentário, fiquem à vontade para fazer aqui também, ou também pelo chat, e assim a gente vai interagindo aqui e conseguindo avançar um pouco mais nesses conceitos. E agora eu queria comentar um pouco sobre as tendências para o futuro, né? O que a gente imagina aí para o futuro quanto a isso, né? Ou seja, de alguma forma, cada vez mais a ideia é que seja aplicado, que seja usado mais isso, né? De uma forma mais natural, né? Quando o Google começou, teve uma pouca discussão, né? De formato, como ele fazia seleção, né, foi desenvolvido um modelo de curadoria, hoje em dia tem uma discussão até mais ampla, né, mesmo aqui no Brasil tem um projeto de lei, né, vinculado ali a todos os conceitos, né, os processos envolvidos com fake news, né, sabe que é uma preocupação muito grande, que é como conseguir garantir a informação, e mais que isso, evitar que tenha um mau uso, né, que as pessoas usem de uma informação falsa com um objetivo, e não só uma, né, mas que usem várias informações falsas, isso possa causar algum impacto, né, até mesmo, né, o mais recente, a discussão em cima das eleições, mas também, né, a questão de saúde também, ou mesmo de fraude, ou situações desse tipo. Então, tem uma grande preocupação de como que eu consigo criar uma curadoria e consigo garantir que a informação que não for falsa, como eu consigo evitar e bloquear, por exemplo, robôs, né, que ficam gerando notícias falsas, e isso também é uma grande preocupação, de como garantir que a tecnologia seja usada da melhor forma. Outro ponto que eu queria comentar é sobre a produtividade. Eu acho que cada vez mais a gente busca essa produtividade. Curiosamente, no mundo, a produtividade tem diminuído, né, por conta da pandemia e outros efeitos, isso é um movimento mundial, mas a gente acredita que, com o tempo, essa tecnologia vai conseguir incorporar e aumentar a produtividade, que é um tema natural, né, para todos os países, especialmente para países subdesenvolvidos como o Brasil, mas que tenham essa oportunidade aí de conseguir, às vezes, se alavancar com isso, né? A gente tem exemplos fantásticos, né, que buscaram, países que buscaram a educação, buscaram essa inovação, aumentaram muito a produtividade e conseguiram ter uma entrega diferenciada ao final do processo. Então, seria talvez uma grande oportunidade para a gente refletir sobre isso, sobre essas possibilidades de produtividade com a tecnologia. E outro ponto que eu queria comentar é sobre a colaboração. Quanto mais a gente vê o ChatGPT ficando famoso, né, as pessoas falam, não, mas preciso ter uma forma de consultar rápido, a gente também vê um outro serviço, uma outra função que existem, que são as comunidades, né, como interação, como as pessoas poderem ter esse espaço para conversar, para tirar dúvidas, para buscar um mentor, né, uma pessoa, um referente, e isso faz com que seja um contraponto, né, ou seja, em vez de eu simplesmente fazer pesquisas de forma individuais, às vezes é interessante ter essa busca e essa troca de informações em comunidades. Então, eu acho que isso também é uma oportunidade de colaboração. Eu acho que usar a tecnologia e até mesmo buscar, por exemplo, uma informação, como a gente hoje faz num buscador, eu quero pegar, por exemplo, uma percepção ou uma boa prática sobre um assunto. De alguma forma, eu estou buscando essa colaboração em um grupo maior, né? Mas também pode ser em comunidades. Então, eu acho que esse também é um outro ponto importante, que é como eu consigo ter mais colaboração com a inteligência artificial. E eu acho que isso pode ser uma oportunidade também de desenvolver, né, da gente também usar uma ferramenta extra para buscar informações, mas também buscar essa interação. E tem uma parte que é muito importante nisso tudo, que é a criatividade. Não só a criatividade da máquina, mas também a criatividade das pessoas colidindo as suas ideias, ou seja, realmente co-criando soluções, co-criando, né, alternativas, oportunidades de como, muitas vezes, entregar mais valor nos processos. Então, isso também, de alguma forma, conecta com o nosso tema aqui, que é a produtividade e a colaboração aplicando esses conceitos. Queria só voltar um pouco na questão do gestão 5.0, né? E não sei se vocês conhecem uma ferramenta que é bem interessante chamada Management 3.0, né? É bem famoso também. E ele tem vários conceitos que conectam com esse futuro, né? Ou seja, com essa evolução, onde cada vez mais as pessoas têm que ter uma oportunidade de desenvolvimento diferente, né? Eu achei interessante nesse conceito do Management 3.0, por exemplo, algumas ferramentas que ali tem
vocês talvez devam conhecer, por exemplo, um quadro de acordos, fechar os acordos, mesmo que sejam informais, colocar no papel ali, ter alguma referência desses acordos, né? A questão de feedback também, ter mais informações, conseguir encaixar um pouco mais esses feedbacks. Toda a questão também envolvida com delegação, você fazer um processo mais claro de delegação. A questão de motivadores, as pessoas possam se identificar quais são os motivadores de cada pessoa, quais são os mais importantes, né? E a gente sabe que não é pela motivação extrínseca que muitas vezes conseguimos alcançar, né? Que é aquelas motivações externas, né? Às vezes um prêmio, um bônus, um presente, né? Algo nesse sentido, e muito mais as intrínsecas, que são internas, né? Que é aquele que um senso de propósito, um objetivo a alcançar. Então, esses pontos são importantes nessa gestão e acho que a tecnologia pode ajudar. Por exemplo, o Management 3.0 trabalha muito ou com equipes físicas, né, presenciais, mas também com equipes remotas. Você pode usar uma ferramenta, né, que faça isso, como um quadro branco ou qualquer outra ferramenta de interação, de colaboração, que vocês podem interagir e chegar a algum acordo, algum modelo. Então, seriam alguns exemplos práticos de como fazer essa conexão. Outro ponto que eu queria comentar com vocês também, aqui nessa linha de tendências também, é como que nós podemos, talvez, avançar como sociedade, né, como comunidade nesse sentido. E aí eu trago um pouco o nosso exemplo aqui dessa comunidade Transforma Latam. Como eu estava comentando, a gente recentemente chegou a 1.000 contas em diferentes plataformas, né, desde a plataforma de Meetup, também a plataforma de LinkedIn, também, no caso, grupos de WhatsApp e Telegram. E o interessante de tudo isso é que são pessoas de várias partes da América Latina, de alguma forma relacionado com o tema, né, de transformação. A gente fala transformação hoje em dia ágil, mas digital também, e cultural. E isso é uma oportunidade de interação. Se vocês entrarem nos grupos, que vocês possam ver, existem pessoas de vários países, então pode ser interessante para vocês também entrar em contato, descobrir, por exemplo, agora, como é que está o dia a dia no Equador, por exemplo. A gente teve participantes na reunião de terça-feira, que eram do Equador, comentando um pouco sobre isso, sobre o dia a dia de lá, pessoas do Peru também. Então, acho que são exemplos e oportunidades de interação que a gente consegue buscar mais conteúdo, mais situações e talvez a solução de um país, de uma comunidade, pode ser útil para um outro local. E acho que isso é um pouco da proposta dessa comunidade, é interagir, buscar informações, buscar interações e permitir que cada vez mais a gente consiga desenvolver a América Latina. Eu acho que a gente tem muitas oportunidades, muitas necessidades similares, né? A desigualdade social na América Latina ela é bem forte nesse sentido, então acho que tem uma oportunidade grande da gente conseguir trabalhar e às vezes uma solução de um determinado país pode ser aplicada em outro, e por isso que eu sugiro vocês a buscarem mais esses contatos, buscarem mais informações. A gente tem muita interação pelo WhatsApp, né, mas também em Telegram, também nos grupos do LinkedIn, no Meetup, se quiserem sugerir também eventos, fiquem à vontade, a gente está sempre aqui buscando essa interação e tentando, de alguma forma, contribuir para essa conexão entre os países, entre os profissionais de vários países aqui da América Latina, e com isso também desenvolver no dia a dia as oportunidades das pessoas. Acho que isso é uma grande discussão, uma reflexão para todos, né? Acho que, em geral, pessoas que estão assim, no mercado de trabalho, em boas posições hoje, conseguem enxergar como há uma diferença, vamos chamar assim, né? Um distanciamento em partes da população, né? Muitas pessoas às vezes não têm essa oportunidade, e às vezes não é só por uma questão financeira, muitas vezes é por um apoio, uma direção, um caminho, né? Uma alternativa para poder se desenvolver. Então, também cabe a nós, acho, fazer esse papel de integrar, de gerar essas oportunidades e, às vezes, gerar, como posso dizer, uma opção diferente para essas pessoas. Então, deixo também para vocês essa reflexão. A gente já está aqui, chegando para o final aqui do evento. Eu queria abrir para mais perguntas. Se alguém tiver mais algum comentário, alguma pergunta, fique à vontade, pode fazer pelo chat. Se quiserem também prender o áudio, fiquem à vontade. A quem está nos ouvindo também na gravação, fique à vontade também para mandar depois, ou nos grupos, ou mesmo como comentários também dentro do YouTube. Então, agradecemos muito aqui esse espaço e essa oportunidade. Queria deixar aqui o agradecimento a quem conseguiu participar, pela oportunidade de trocar um pouco de informações. Fico também aberto a escutar feedbacks, né, retroalimentações aqui sobre o modelo, como a gente está desenvolvendo nossa comunidade.
né? Tem lá o nosso site, que é o transformelatam.org. Lá vocês conseguem entrar para encontrar os links, né, para as redes sociais também, informações, contatos, e é uma grande oportunidade para a gente para fazer esse grande diferença na América Latina. Então, queria agradecer muito o tempo de vocês, a oportunidade, e caso tenham alguma curiosidade ou queiram comentar algum ponto, fiquem à vontade também. Aqui sempre é muito bem-vinda a opinião, a percepção de vocês. Então, qualquer oportunidade que tenham, que vejam, fiquem à vontade para nós, tá bom? Muito obrigado e um ótimo dia para todos.